Olá, a notícia está de volta com o filósofo Renato Janine Ribeiro. Professor, a campanha eleitoral, para variar, já começou há um ano da eleição e tem sido assim nas últimas eleições. O senhor acha que isso é bom ou isso é ruim, essa campanha antecipada? Faz parte do quadro, sabe? É um fato da vida. Faz parte da vida, quer dizer, eu acho até que a nossa lei nesse ponto é rigorosa demais, quando diz que até a convenção não pode estar formalizada uma candidatura, quer dizer, acho que nós deveríamos ter muito mais liberdade de discussão, deveria poder ser uma coisa absolutamente tranquila, nesse momento o senador Aécio, a presidenta Dilma, quem mais for se apresentar como candidato, deveria ser inteiramente normal se as pessoas falarem o que quiserem, como querem governar, sem a gente ter que ficar recorrendo a subterfúgios, sabe? Até quem fosse candidato em 2018 já poderia lançar Em sua 2018, plataforma, né? Por que não? Vai alimentando a sua sementezinha ali. Agora, a gente viu recentemente a Justiça Eleitoral julgar o pedido de registro de mais alguns partidos. O Brasil já tinha 30 partidos políticos ali, estavam em segundo lugar no ranking mundial só atrás da Índia. Aí aprovaram o PROS e aprovaram o Solidariedade, mas negaram o registro para a Rede Solidariedade. Rede de Sustentabilidade. Desculpa, muito obrigado pela correção. Rede de Sustentabilidade. O senhor acha que a Justiça Eleitoral agiu corretamente no julgamento dessas 3 novas legendas? Eu acho que sim, Do ponto de vista do conteúdo, eu acho quase lamentável, quer dizer, 2 partidos que ninguém ouviu falar deles, são filiados sem problema, porque conseguiram o número de registros, o número de apoiamentos, e um partido pelo qual tem maior simpatia, um partido que representa uma fatia possivelmente grande da sociedade brasileira, que além disso tem lideranças éticas e traz ideias novas para a política, esse partido é recusado. Eu acho uma pena do ponto de vista do conteúdo. Mas, para você registrar um partido, você não pode julgar o conteúdo dele. Se for julgar o conteúdo dele, você está dando ao judiciário um poder de decidir o que é bom e o que é mal. Se o judiciário dissesse, esse partido é uma legenda de aluguel, não registro, e esse partido é ético, eu registro, o judiciário invadiria uma atribuição que é nossa, dos cidadãos, do povo brasileiro. De quem vota. Então, de quem vota. Então, o judiciário tem que ver se os documentos estão conformes, estão certos ou não estão certos. Problema existe, mas veja, os Estados Unidos têm uma história são uma democracia mais antiga, ininterrupta talvez, depois da Inglaterra, mas os Estados Unidos têm exemplos em que as instituições foram contra o lado correto diretamente, dando posse ao Bush derrotado nas eleições, validando a escravidão, validando por um bom tempo a segregação racial, validando a pena de morte, tudo isso. E, no entanto, dentro das próprias instituições, a coisa se corrige. Então, não dá para você suspender a legalidade porque a ética clama. Agora, o sistema político, até a maneira como a Justiça analisa os pedidos de registro de partido não estão um pouco superados. Essa ideia de o sujeito ter que assinar no papel e daí um cartório ter que validar ou não aquela assinatura, porque a gente viu no caso, por exemplo, do Solidariedade, até o dono do cartório lá, o gerente do cartório, tinha visto, achou o próprio nome como ele não tinha assinado, né? Escândalos desse nível, no entanto, o partido acabou conseguindo o registro. Será que a Justiça Eleitoral não está muito avançada em alguns lados, como por exemplo no voto, mas nessa parte está muito atrasada? Para dizer a verdade, quando eu soube das primeiras vezes desses abaixo-assinados, por exemplo, para a Lei de Iniciativa Popular, não me ocorreu que fossem conferir as assinaturas. Eu achei que era um trabalho tão insano. Veja, a própria Justiça Eleitoral, eu acho que é bom ter, mas você pensar o tempo que demora para organizar uma eleição no Brasil, que é considerado questão de meses ou anos até, versus os países parlamentaristas, em que o governo dissolve o parlamento, em 40 dias, 60 dias você tem eleição. E você não precisa ter um funcionário trabalhando num negócio chamado cartório eleitoral, dia após dia, ano após ano. Você chama as pessoas nesse momento. Acho que o Brasil podia simplificar isto. E na questão das assinaturas, você podia ter alguma coisa eletrônica. Por outro lado, me parece que às vezes eles vão longe demais. Essa ideia de fazer uma validação, uma biovalidação do voto, parece muito cara para talvez uma coisa que não seja necessária, porque, de modo geral, a sociedade está satisfeita com não haver fraude nas urnas. A gente tem 2 problemas que eu queria saber a sua opinião. Primeiro, exatamente sobre essa questão da biométrica, a única talvez vantagem
que não é o objetivo central, mas que seja uma vantagem paralela, é se fazer o recadastramento nacional, obrigando todo mundo a dizer, ó, estou vivo, moro aqui, voto aqui. Porque a gente vê no cadastro eleitoral brasileiro ainda, talvez, alguns milhões de fantasmas, gente que morreu e que continua lá, e a gente vê isso nas eleições, quando as taxas de abstenção vão crescendo ano a ano, e quando fazem um recadastramento, como fizeram em Sergipe e Alagoas, cai pela metade, porque descobriram que metade dos que não compareceram, na verdade, estavam mortos. Né? Não podiam comparecer. Era impossível. Agora, um outro aspecto que me parece talvez necessário discutir, pelo menos, é a questão do fundo partidário, porque ele é o grande motivador para se fundarem tantas legendas no Brasil. É um dinheiro federal, pago por todos nós, da União, que garante, olha, você fundou um partido, o teu registro, você tem direito lá a uma sua cota no fundo partidário, você vai operar com esse dinheiro. E se você conseguir eleger um deputado, ou pior, cooptar um deputado federal, então sua cota aumenta espetacularmente. O senhor acha que faz sentido manter o fundo partidário, apesar dele atrair tantos aventureiros para a fundação de novos partidos? Algum tipo de financiamento público da atividade partidária acho que deveria existir. Não sei sobre a forma do atual fundo partidário, aí não, é uma questão que exige uma manifestação de um especialista. Mas acho que, de alguma forma, nós temos que financiar a ação política, sabe, para que ela não fique privilégio só de quem tem dinheiro próprio. Porém, os abusos são excessivos, né? Acho que está na hora de repensar muito isso. Não sei como. A gente está num beco sem saída, porque o Supremo decidiu que a cláusula de barreira que impediria a proliferação das pequenas legendas com pouca representatividade é inconstitucional e não há um outro mecanismo que iniba essa proliferação de tantas siglas. O senhor acha que isso acaba afastando o cidadão da política quando ele olha e começa a olhar, bom, tem 10, 20, 30... partidos são todos iguais, eu não me identifico com nenhum deles? Com certeza, com certeza. Quer dizer, eu acho que é melhor ter mais partidos do que cortá-los, do que não tê-los. Mas que existe um descontentamento com a política partidária no Brasil e no mundo todo. A insatisfação com os partidos na França, em outros países, é significativa. Quer dizer, há uma crise geral da participação política, que passa por dois pontos. Primeiro, a sensação de que os políticos são corruptos ou algo próximo. Se não forem corruptos, são pessoas sem tutano, são covardes, recuam, fazem como Obama, prometem um monte de coisa que não cumpre, acabam sendo piores em termos de controle da privacidade do que o próprio Bush. Então, existe esse tipo de descontentamento quanto ao que os políticos fazem. O segundo ponto, não existe a ideia de que a gente entrando em cena vai fazer melhor. A ideia de que você entrando lá, você vai conseguir mudar. As pessoas sentem impotentes, elas sentem que é um sistema que só favorece a coisa errada. E acho que há uma certa razão nisso, não tanta, mas alguma razão existe. O sistema, de fato, é um tanto viciado. O Rede de Sustentabilidade prometia fazer diferente, prometia ter uma organização diferente, e o senhor foi talvez um dos poucos que leu o programa do partido, né? E fez críticas públicas, apesar de dizer que simpatiza. Quais foram? Por que o senhor criticou? Olha, eu acho muito estranho, quer dizer, um partido que fala em utopia, no melhor sentido do termo, que fala em mudar a nossa relação com a natureza, em sustentação, tudo isso. Então, e que tem uma compreensão do que rolou nas ruas maior do que o PT ou o PSDB podem ter. Por outro lado, você entra no programa deles, eles fazem uma longa exposição dos males da política brasileira, do sistema, da forma como se organiza, e os dois primeiros itens são, os dois pontos concretos, primeiros e mais longos, num total de 10, tratam da economia e da política. Ora, economia e política são meios, não são fins, se você quer ter uma sociedade melhor. Eles tinham que começar falando da vida. Falando que tipo de vida eles querem, como que é para ser as relações humanas, como que dentro de um ângulo de maior liberdade você consegue isso. Além disso, ali onde você teria mais possibilidade de mudança, que é cultura, ciência, tecnologia, universidade, são 4 palavras que eles não mencionam. Cultura, eles só falam cultura da paz. Ciência aparece como... Quer dizer, o Brasil não aparece como produtor de cultura, de ciência, tecnologia e como detentor de universidades importantes. Apesar de ter muita gente bem qualificada lá dentro, eles ficaram mais ou menos
míopes para isso. O Brasil parece como um grande reservatório de natureza para ser explorado. E o senhor acha que algum outro partido tem essa preocupação no seu estatuto, ou tem demonstrado essa preocupação, primeiro com a vida e depois... Não, mas... Não, com certeza não. Mas eles têm um projeto que vai mais longe. Eu estou cobrando mais deles porque eu estimo mais o projeto deles. Só acho que eles poderiam fazer eu acho diferente, que, de fato. dentro do que eles propõem, porque no fundo a questão é o seguinte, a nossa política ela é muito... Você tem dinastias, você tem 2 dos 4 possíveis candidatos a presidente no ano que vem, supondo quantos sejam, mas 2 são netos. Um é neto de Arraes, outro é neto de Tancredo Neves, netos de ex-governadores. Então, nós temos uma situação em que a nossa política parece reproduzir dinastias familiares. Então, quando você tem sangue novo na política, é uma coisa muito boa. Gabeira foi emblemático de um sangue novo, quando ele surgiu como uma pessoa tão alternativa. Então, esse sangue novo é o que vai trazer uma oxigenação para a política. Então, nós temos que conquistar mais pessoas para aí, e aí que uma agenda das ruas e uma agenda da rede poderiam se juntar no sentido de fazer propostas novas. Essa organização em rede, ela tem se mostrado capaz de atrair mais gente que talvez ficasse fora das mobilizações, como as manifestações mostraram, mas ela tem um problema de ritmo, de como, né, em vez de alguém estar empurrando ou puxando, a caravana acaba se movendo pela velocidade do camelo mais lento. E, às vezes, esse ritmo não é o ritmo da vida real ou da política. Me parece que foi o que aconteceu com a rede, né? Passada a eleição de 2010, discutiu-se muito, a turma da Marina, o que ia fazer, se ia fundar um novo partido, se ia sair do PV, etc. E, quando decidiu criar o partido, já há menos de 2 anos da eleição, não deu tempo, não escolheu. Isso talvez não seja reflexo desse sistema, que não tem uma liderança clara, não tem aquele líder carismático, típico da política brasileira, que acaba puxando e alavancando esses movimentos? Mas a rede é o partido que tem o líder mais carismático que você tem. Junto com o PT, com o Lula, a Marina é puro carisma. E tanto assim como o PT seria, e infelizmente ainda é, difícil de conceber sem o Lula, a rede não dá para conceber sem a Marina. Então, eu acho que você tem um carisma muito forte, que você não parece, o que parece ter havido é uma lentidão. Uma lentidão, quer dizer, 2 anos e meio. Mesmo se eu pensar em termos das eleições, pouco depois da eleição, 1 mês depois, quando se falava a oposição, era o PSDB. Os 20% de votos de Marina já tinham sido esquecidos, já tinham sido colocados na margem de erro, no equívoco, no acaso. E eu acho que ela demorou demais para ela e quem a apoiou, demorou demais para tentar colher, dar continuidade a isso. Vamos falar agora um pouquinho sobre o cenário eleitoral de 2014. O senhor acha que a Dilma está fazendo um bom governo comparado ao Lula, ou mesmo em comparação a outros presidentes, ou ela está deixando a desejar especificamente em alguma área que lhe chama a atenção? Mas o que eu esperava dela era o seguinte, Lula é alguém que fez muita coisa nova, abriu muitos flancos e deixou certamente muita coisa descosturada, muita coisa foi criada. No mundo da universidade que eu acompanho, o número de universidades criadas foi muito grande, muito bom, mas houve muita duplicação de recursos, muita coisa que exigiria ser repensada, muita necessidade de você melhorar a gestão disso tudo, sobretudo colocando em rede e evitando duplicações. Por exemplo, na educação à distância, que praticamente cada universidade tem o seu projeto, quando você podia ter 2 ou 3, os melhores, servindo ao Brasil todo. Eu esperava da Dilma que ela fosse fazer tudo isso funcionar melhor. Como gestora e não propriamente como política, ela fosse melhorar a gestão. Eu não notei isso. E há o problema adicional de uma certa falta de liderança política, que acabou deixando certas aproximações que historicamente não batem com o que o PT foi. Por exemplo, Cátia Abreu, estar agora próxima da Presidente da República é muito esquisito. Então, você fica com uma coisa fluida, meio sem conteúdo, uma reeleição que é a mais provável nesse momento, mas sem você saber exatamente para onde ruma essa presidência. E o que o senhor acha de Aécio Neves como principal candidato da oposição? O senhor acha que ele tem estofo, capacidade, união suficiente do seu partido para liderar esse processo e, eventualmente, até fazer frente a Dilma e ser uma ameaça à reeleição para ela?
ele está demorando muito a decolar, mais do que deveria. E isso é algo preocupante, porque uma coisa é ele funcionar dentro de Minas Gerais, onde ele tem um controle muito grande da política, onde a imprensa é bastante favorável a ele, outra coisa, ele se expor num país muito mais vasto e onde certos setores são reticentes a ele, como o próprio partido dele em São Paulo. Mas eu acho que ele tem uma ideia que é boa e que segue diretamente Fernando Henrique, que é a ideia de tentar conquistar essa nova classe média que cresceu graças ao PT. Quer dizer, tentar colher o que o outro plantou, que é uma coisa normal na política. E tentar dizer para eles, agora vocês estão ganhando melhor, vocês têm que ter ideais que o PT não vai conseguir atender. É um pouco, parece que a seara que ele está tentando colher, e nisso ele me parece mais hábil do que Serra, que construiu uma imagem de muita hostilidade, de polarização política, e na qual ele não cresceu. Parece que uma das coisas que a gente está aprendendo nas últimas eleições é que o político raivoso não tem chance de crescer. Lula melhorou as chances eleitorais quando perdeu a raiva. Virou paz e amor. Alckmin, em 2006, encarnou a raiva e Serra em 2010. E isso acho que não transmite ao eleitorado... Você acha que o Aécio não cairá nesse modelo? Não, Aécio não tem como encarnar a raiva. Você falou em Lula, para a gente encerrar, o senhor acha que ele vai continuar exercendo um papel importante na política brasileira por muito mais tempo? O senhor acha que ele pode voltar ao cenário eleitoral ou vai ser sempre uma eminência parda dos governos do PT? Acho que o próprio fato de que Lula conseguiu, pela intuição dele, escolher o candidato mais bem-sucedido a prefeito de São Paulo e a candidata idem a presidente da República, esse faro que ultrapassou toda e qualquer institucionalidade do partido, que zerou qualquer discussão interna, que aboliu qualquer disputa dentro do partido, esse faro que levou a vitória política nesses casos também é ruim para o fortalecimento do partido. Quer dizer, o PT está bastante dependente de Lula, isso já tendo mais de 30 anos de existência o partido. Então, isso em algum momento tem que mudar. Eu espero que isso mude com Lula plena saúde, em plena atuação. Quer dizer, uma coisa é o cenário, Lula sai de cena, outra coisa é o cenário. Surgem lideranças alternativas, lideranças fortes, etc. Que tem Mas, sido uma dificuldade. Por enquanto, a presidenta Dilma não ocupou o lugar do Lula. E o prefeito de São Paulo não parece que vai ocupar esse lugar. E aqueles que foram ceifados pelo mensalão não voltam. E os outros líderes históricos, como os governadores Jacques Wagner, Tarcísio Genro, também não estão à altura. Então, Lula tem uma distância entre ele e o seguinte dele no partido que é gigantesca. Professor, infelizmente o nosso tempo acabou. Agradeço muito por ter aceitado o convite e ter Eu participado agradeço. dessa entrevista aqui. Eu agradeço. O É Notícia volta na semana que vem, logo depois do Dr. Hollywood. Você pode ver todas as entrevistas do programa no nosso site e saber das novidades pelo Twitter. Os endereços estão aqui embaixo no vídeo. Agradeço a você pela atenção. Boa noite, boa sorte.